Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do GuiaCast, onde entrevistamos cada semana um executivo C-Level do setor para falar sobre logística e supply chain, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Rodilson Silva aqui, hoje eu estou recebendo um convidado especial que é o Luiz Carlos Pivesso, que é CEO da DataFrete. Para vocês que não conhecem, é um TMS que traz soluções inteligentes de frete. O Luiz é engenheiro de produção, ele tem bacharel em administração de empresas pela UNAERP, pós-graduação em Engenharia de Materiais pela Fundação Fritz Miller, de Santa Catarina, e pós em Letras, Estudos Gerais e Ciências Humanas pelo SENAC, além de MBA em Logística Empresarial pela FGV. Ele é professor universitário com ampla experiência profissional nas áreas de software e com expertise em fretes. Atualmente é CEO da DataFrete, tendo como missão reduzir custos, melhorando a visibilidade das entregas e aumentando vendas. Luiz, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Muito obrigado, é uma oportunidade muito legal estar aqui com vocês. E depois dessa introdução fantástica, né, já abrindo uma aproximação daquilo que a gente faz, né, como um TMS, né, só tenho que agradecer estar aqui, poder ter um papo aí aberto e falando sobre logística integrada, que eu acho que é muito interessante no momento, inclusive, que a gente está passando de pós-pandemia. Por que vale a pena se tornar um conselheiro e ampliar a sua atuação no mercado? Existe um enorme e silencioso movimento acontecendo nas empresas brasileiras atualmente. Nesse momento, milhares de empresas estão estruturando seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, e precisam da experiência de profissionais, executivos e empresários de várias áreas e segmentos de negócios. E diferente do que acontecia no passado, não é mais necessário ter atuado como presidente ou diretor financeiro de grandes empresas ou multinacionais para obter uma vaga no conselho. Não funciona mais assim. Pensando nisso, a Board Academy, uma edtech de formação e desenvolvimento de conselheiros, vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do seu modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros com uma proposta disruptiva e forte networking. Descubra o que é preciso para se tornar um conselheiro bem-sucedido e amplie a sua capacidade de liderança com o programa do Board Club. Acesse boardacademy.com.br, amplie a sua atuação e avance em sua carreira. Board Academy, democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas no Brasil. Nosso bate-papo de hoje, pessoal, falar sobre TMS. Então, o nosso tema, gestão de fretes de forma integrada. Iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu fucei um pouquinho no seu LinkedIn, eu vi que não tinha muita informação antes da Lookup Sistemas, né? Que você iniciou ali em 2019. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa sua trajetória profissional antes da Lookup Sistemas também, para a gente conhecer um pouco do contexto e como é que você foi parar numa empresa que trabalha com TMS como a DataFrete. Uma história bacana, vou tentar resumir para vocês que assim, eu como formação na área de engenharia e produção, eu sempre fui muito movido à questão de melhorias de processo, otimização, redução de custo, e sempre aquela coisa de querer inovar, querer melhorar. Então, antes dessas datas, né, eu trabalhava em indústria. E na indústria a gente tinha muita dificuldade, não existia muita tecnologia ainda, era RP, um WMS, alguma coisa assim. E a gente tinha que brigar muito lá com as empresas que já forneciam algum tipo de tecnologia para poder desenvolver novas soluções, principalmente focadas na parte de transporte, né, de logística. Então era muito pouco, era muito difícil. Então essa minha evolução do antes da Lookup, do DataFrete, foi aprimorando essa minha necessidade, o meu conceito de fazer redução de custo, melhorar processo, levar melhoria de procedimentos e redução de tempo de trabalho para as empresas também. Excelente, porque assim, eu trabalhei em fábrica há 8 anos. Eu não fiz engenharia de produção, mas eu fiz gestão industrial na Vanzolini. Eu não terminei, né, mas eu tive bastante contato com essa área de gestão. Eu fiz curso de Lean Manufacturing e Sigma também, que a gente trata dessa parte de melhoria de processo, né, e toda essa parte de desperdício. Então é bastante importante, né, conhecer um pouco de onde que veio essa sua trajetória. E em se falando ali
um pouquinho, né? A gente sabe que você tem atuado como docente, conforme eu falei na sua apresentação. Você atua como professor, docente, atua na Universidade de Blumenau, no Senac, como tecnólogo de biologista e dando aula de engenharia de produção, que é importante mais ainda. Como é que tem sido esse início aí para você, essa trajetória, essa experiência como docente, como professor? A gente sabe, né, que o docente, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? E no seu caso, como é que tem sido para você e como isso tem te preparado dentro desse contexto de crescimento, inclusive da empresa Datafret, para você se preparar ainda mais como profissional? Sim, isso é uma verdade, né? A docência é um momento muito especial de dedicação aos alunos, né? A instituição também, porque consegue fazer com que você exercite o que você conhece, atualize muito daquilo que você precisa se atualizar no mercado, né? E a gente diz o seguinte, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você aprender fazendo. E melhor ainda é quando você ensina. É uma satisfação muito grande quando você pega, escuta os alunos e tenta passar para eles o que o mercado está fazendo, o que as instituições estão querendo passar para eles que eles possam aplicar na prática. E essa satisfação é maior ainda quando você tem exemplos de que os alunos que você preparou estão no mercado de trabalho, trabalhando nesses segmentos, inclusive dentro do Datafret. Eu tenho alunos que foram alunos meus de curso de logística e que hoje trabalham com a gente lá também. Tá? Então isso é muito satisfatório e muito legal. Falando um pouquinho da Datafret, que a gente sabe, né? Solução inteligente em frete. A Datafret que traz gestão de frete logístico, mas a gente, até lá na descrição tá para embarcadores. Poderia falar pra gente exatamente, trazer um overview sobre a empresa, o que faz parte do portfólio que ela oferece dentro desse contexto de frete? Assim, a Lookup, né? Ela nasceu dentro da área de tecnologia tentando solucionar problemas da logística, né? Então, aquela dor que eu tinha dentro da indústria, eu acabei assumindo e fazendo uma especialização em logística para poder solucionar certas dores dentro da empresa. A Lookup hoje ela se posiciona como um TMS embarcador, tá? Porque como TMS de mercado também existem os TMS transportadores, mas a gente acabou focando no TMS embarcador. Então, tudo que diz respeito à logística relacionada a frete, a contratação de transportadora, a gestão desse frete, a rastreio e pagamento de frete é o que a gente acabou se especializando. Então, a Lookup buscou a experiência de TMS embarcador, com algumas funcionalidades também de transportadora, para poder criar um produto de tecnologia, entendeu? Uma plataforma tecnológica, para, de novo, né, continuar trazendo redução de custo, melhoria de processo e, principalmente, fazer uma melhor aproximação entre embarcadores, que são quem tem a carga para transportar para algum local, transportadores, que vai prestar o serviço, e clientes. Essa união, né, de melhoria entre eles é o que a gente tem como objetivo principal, melhorar a logística com tecnologia, com um sistema, uma plataforma TMS. Então a Datafret está dentro da Lookup. Que outras soluções, além da Datafret, por exemplo, a Lookup também oferece? Sim, a Lookup, a loja só tem a solução Datafret, porque nós decidimos se especializar nessa questão do TMS. Então, um TMS tem muitas etapas dentro da logística. Então, nós decidimos, em vez de pegar uma das etapas e se especializar em uma delas, a gente pegou e tentou fazer a parte da tecnologia integrada. Então, a logística integrada com um sistema integrado em todas as etapas da gestão de frete. Então, hoje, a Lookup só tem o Datafret, que é um TMS embarcador, um dos mais complexos que tem no mercado, eu posso te dizer com absoluta tranquilidade. E falando da Datafret exatamente, que a gente sabe que ela surgiu aí há alguns anos, acho que 7 anos, se eu não estou enganado, dentro desse contexto focado no atendimento da indústria e do e-commerce. Mas de onde surgiu a ideia? Você falou, eu sou engenheiro de produção. Sim. Como é que o engenheiro de produção, em vez de pensar numa solução de engenharia de produção, pensou numa solução de frete? De onde surgiu a ideia? A ideia foi tua? A Datafret é você e mais algum sócio? Sim. É familiar? Como é que funcionou esse contexto de início da empresa? A Datafret começou comigo, né? E é uma história interessante porque aquela dor que eu tinha como engenheiro e gerente industrial dentro das empresas, dentro da indústria, eu não me conformava em não ter uma solução focada para a gestão de frete. E aí, algumas empresas de tecnologia não tinham expertise para desenvolver. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu fiz meu curso de MBA na FGV, e resolvi abraçar aí a logística como um novo futuro para mim e para quem eu gostaria de oferecer soluções. Criei a ideia, né, de um TMS. No começo ele era mais um portal de relacionamento entre embarcador, transportador e cliente. E aí incubei essa ideia num programa de Santa Catarina que chama Sinapse da Inovação. Foi aí que deu o start. Fui premiado, né, com esse prêmio de ideia inovadora, conseguimos um certo valor em dinheiro para conseguir desenvolver o software, que até então era ideia, era rascunho, e isso foi o que iniciou a nossa jornada dentro do TMS embarcador. Então essa foi a história que fez com que o engenheiro de produção, movido a
processo, melhoria, tivesse hoje aqui na logística também. Você fez o padrão que todo startupeiro, como a gente fala, né, coloca o PowerPoint embaixo do braço, vai fazer sua apresentação, não tem nenhum MVP ainda no início, né, ou seja, tem só aquela ideia no papel para mostrar para as empresas, o que não é diferente de muitas empresas e muitos empreendedores estão fazendo hoje. Só que no seu caso, a diferença, né, como já tem 10 anos, a gente sabe que vocês estão tendo muito sucesso, porque recentemente, inclusive, eu vi um release de vocês, né, falando que a DataFred declarou que o e-commerce impulsionou o crescimento da empresa, que acompanhou mais de 9 milhões de entregas em 2020, né? Ou seja, como é que tem sido para vocês também em 2021, dentro desse contexto, em relação a esse crescimento? A gente viu 2020, 9 milhões, e 2021 já tá passando disso, como é que ficou aí 2021 para vocês? Sim, é muito gratificante ver que o esforço que a gente está fazendo organicamente, né, com os esforços próprios, né, estão realmente trazendo resultado, como você viu aí nessa divulgação. A gente já passou esse número, e ainda falando um pouquinho de números, assim, vamos dizer assim, o que a gente tem hoje que passa pelo DataFred. Mais de 1.000 transportadoras, né, mais de 500 contas, né, de marcas que utilizam o nosso sistema. A gente movimentou agora 2021, que está terminando, 500 milhões em valor de frete, que foram auditados dentro do DataFred também, e dobramos a nossa quantidade de rastreio, né, de mercadorias entregues, né? Então, de 9 para quase 18 agora, tá? Então, realmente cresceu, a empresa vem dobrando de tamanho, não só 2020 para 2021, mas nos últimos 5 anos isso vem acontecendo como uma vertente muito interessante. E a logística está promovendo isso, né? Então está crescendo muito, está buscando soluções e a gente está aberto aí a tecnologias novas e inovação. Luiz, dando continuidade, gestão de frete de forma integrada. A gente sabe que sim, falando de TMS, principalmente no contexto que você falou embarcador, uma das principais soluções da DataFred, né, que é esse TMS embarcador, eu gostaria que você pudesse falar exatamente para a gente, exemplificar para quem não conhece, às vezes não é da logística, está aqui acompanhando com a gente, o que é um TMS embarcador? Qual que é a diferença? Quais são os tipos de TMS existentes? É mais para a gente ter um contexto e possa englobar em que framework de logística o TMS embarcador, né, da DataFred está inserido. Para falar do embarcador, eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre o TMS transportador, que na verdade faz a gestão do transporte dentro das transportadoras, né? Então ela sim se preocupa com veículo, motorista, combustível, emissão de CTE, toda a parte da documentação que rege e faz com que a transportadora preste serviço e tenha atendimento aos embarcadores. Já o TMS embarcador, ele está focado dentro de quem tem a carga para transportar. Então esse embarcador pode ser uma indústria, pode ser um distribuidor, pode ser um atacadista, pode ser um varejista, e o advento hoje que está bombando é o varejo eletrônico, que é o e-commerce. Existe uma grande tendência hoje também das indústrias estarem entrando no comércio eletrônico para fazer vendas também online. Então, o que o TMS embarcador faz? Atendendo esses públicos, esses tipos de clientes, ele faz exatamente o quê? Ele busca a relação contratual de tabelas de frete ou de contratos de frete que ele faz com o transportador, quanto que ele vai pagar de cada frete, de cada mercadoria levada de um ponto de origem até um ponto de destino, seja ela fracionada ou uma carga fechada e assim por diante, a partir do quê? De um pedido ou de uma cotação. Então, esse pedido pode ser um pedido de venda, como pode ser um pedido de compra, porque nós do DataFred assumimos um atendimento também para a parte de suprimentos. Então, as empresas podem utilizar um embarcador, podem utilizar um TMS embarcador também para definir a escolha da melhor transportadora na hora que está comprando a mercadoria, da mesma forma que está vendendo também. Então, os pilares de um TMS embarcador é escolher a melhor transportadora com menor custo de frete, melhor tempo de disponibilidade de entrega, a melhor eficiência de entrega, para que ele faça a redução dessa conta de frete e tenha a garantia de que isso está adequado dentro do custo dele ou da despesa de venda que ele está utilizando. Um segundo pilar é a questão do rastreamento. Tá? Então, um TMS embarcador tem como pilar fazer toda a parte de rastreabilidade, oferecendo para esse embarcador a cada etapa, né, de fatura ou nota, fez separação de pedido e vai, coletou, CTE emitido, chegou à cidade de destino, deu então toda essa parte do rastreio, do tracking, até que se possa ter um comprovante de baixa de entrega, seja ele físico ou seja ele, hoje, né, muito mais uma fotografia, né, ou um scanner de um documento de entrega. E por último, o outro pilar é a questão de pagamento. Então, como é que o embarcador paga esse frete? Qual que é a certeza ou a garantia que ele está
está pagando o valor correto, que é a negociação que ele fez. Então, nesses pilares entram muitas outras afinidades e funcionalidades diferentes no meio desse fluxo logístico. Então, eu tenho que passar basicamente os 3 pilares que faz com que se otimize o processo, padronize o procedimento e se faça a redução de custo da conta frete, melhorando o nível de serviço com o cliente e até aumentando vendas também, tá, em relação àquilo que você oferece de valor de frete para quem está comprando. Então, basicamente, isso é um TMS embarcador, resumidamente. Eu não estou falando nem dos módulos ainda, nem das funcionalidades. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque quando vocês vão, por exemplo, fazer um pitch ou oferecer esse serviço para uma empresa, quais são os principais diferenciais que vocês acabam apresentando para eles? Por exemplo, o Datafrete, a gente sabe que ele reduz a conta de frete. O que ele faz? Ele traz uma padronização, como é que funciona a reentrega? Dentro desse contexto, como é que funciona, por exemplo, vocês trabalham com o TAC, com o transportador autônomo, ou trabalham também com transportadoras? Como é que funciona essa etapa, por exemplo, de aprovação, seguro, todo o contexto de CIOT e assim por diante? Todas essas etapas de frete mesmo, essas funcionalidades, qual que são realmente essas etapas que tem dentro do assim, são várias, tá? Então, assim, por isso que a gente está falando aqui de integrada. Então, o TMS embarcador, ele inicia a jornada lá em um pedido de compra, pedido de venda, né? E é interessante que nessa jornada, no fluxo logístico, né, até eu fiz uma venda e alguém receber, existem várias evoluções ali. Então, diferencial, além daquilo que a gente já falou, de melhoria de processo, tudo, se fala muito no ROI. Não? Então, a gente diz que quem contrata um TMS embarcador, a empresa, ela tem uma relação mais ou menos 1:10. Ela investe R$1 na contratação de um TMS embarcador e ela tem um ROI de quase 10. Dependendo do processo, do fluxo, das ferramentas que ela usa, até chega mais do que isso também. Diferencial, além de vários tipos de melhorias, é realmente aquilo que pesa na conta do embarcador no final do mês, saber o seguinte, quanto é que eu estou gastando de frete, quanto que é o meu esforço e quanto que eu posso reduzir disso para que eu ganhe mercado, que eu consiga atender melhor meu cliente, que eu possa resolver as dores dele de ficaria sabendo da mercadoria e diminuir o meu custo de saque, né, do pessoal ligando lá, cadê minha mercadoria, cadê minha mercadoria? Então, diferencial. A gente comunica hoje os clientes, né, através de mensagens por e-mail, por WhatsApp, para deixar ele tranquilo e não ficar ligando, ficar preocupado, né? É aquele negócio da visibilidade, né? Quando você dá visibilidade para o cliente, não só os clientes padrão, mas o cliente final mesmo, às vezes, que está recebendo hoje através desse crescimento do e-commerce, quando você dá visibilidade para ele, você não tem problema. Quando você não dá visibilidade, começa aquele problema. Então, no mundo corporativo não é diferente. Acho que você trazer essa visibilidade, automaticamente você aumenta também a velocidade das coisas, como as coisas estão acontecendo, porque você tem visibilidade para o cliente mais interna também de vocês, e reduz todos os problemas que podem acontecer, as variabilidades, porque vocês vão controlando, porque a visibilidade te dá um tempo de ação mais rápido. Eu posso só comentar quando a gente fala de integrada, né? Isso é uma palavra muito importante na questão da relação de sistemas ou tecnologia. Realmente existe uma integração muito grande da nossa parte com várias outras ferramentas de tecnologia. Então nós integramos com todos os tipos de ferramentas de tecnologia. E isso é necessário para que um TMS funcione 100%. Então, integrar com RP, integrar com um WMS, integrar com uma plataforma de e-commerce, integrar com um sistema de força de vendas. Essa é uma expertise como diferencial nosso dessas várias integrações que nós temos. E, recentemente, com quase todas as plataformas de e-commerce que existem no mercado, essas integrações são necessárias para que o comércio eletrônico faça a venda e a gente consiga atender através dessa interação que a gente tem com todas as tecnologias disponíveis. Excelente. Falando um pouquinho de cotação de frete, né? A gente sabe que vocês executam a cotação com múltiplas transportadoras, né? Pelo sistema. Como é que funciona essa etapa, né? Que a gente fala desse leilão reverso. Como é que funciona todo esse contexto? O cliente, ele coloca ali uma necessidade de um transporte referente a uma carga que ele tem. Automaticamente aquilo vai para vários transportadores. Automaticamente eles respondem. Aquele que tem a melhor cotação ganha. Aí eles começam a interagir dentro desse contexto. É basicamente como é que funciona esse modelo? Você está na linha correta. A cotação, pelo nome, né? Cotar quer dizer buscar preço, ou buscar uma resposta, né? Então existe a cotação reversa, ou spot, que a gente chama, que é um processo onde você tem uma carga, a origem, destino, peso, valor, cubagem, então várias características, onde essa carga pode ter outras cargas associadas, né? Então posso ter uma rota, que eu vou de uma origem até um destino, mas eu vou fazendo entregas ao longo do tempo. Então,
A cotação spot, como que ela é consolidada? Nós fazemos a leitura de vários tipos de pedido, com todas as características que eles têm, com rota e tudo mais, então nós, dentro do próprio DataFrete, nós disparamos essa cotação de forma online e automática para os convidados transportadores. Esses transportadores que são convidados, pode ser transportador que eu já tenho um contrato de frete, então eu já sei quanto ele vai me cobrar, mas também pode ser aqueles que eu não tenho contrato nenhum, que eu faço um convite. E aí eles vão abrindo o nosso link, respondendo online, e eu vou recebendo essa resposta e vou fazendo o retorno para eles. Não, aceito, não aceito. E geralmente esse spot, por exemplo, aqueles que você convida, geralmente ele já cadastra uma tabela inteira ou é só aquele frete específico? É aquele frete específico. E é interessante porque no painel do DataFrete você consegue olhar o seguinte, tem uma transportadora que eu tenho contrato e, por exemplo, ela me cobraria R$1.200. E aí no spot ela responde para mim que cobra 900. Por algum motivo que ela está com falta de serviço, sei lá o que for, então eu vou fechar essa carga pela cotação spot, não pela tabela de frete. Da mesma forma que pode ser que um convidado faça um preço mais barato ainda, então eu tenho uma liberdade e uma amplitude maior de contratar um frete no valor menor, mais barato, para otimizar e reduzir essa conta de frete total que eu pago no final do mês. Então, essa é a cotação spot, tá? Diferente da cotação automática, vamos falar assim, que é aquela que eu já tenho tabelas cadastradas e que esse cálculo eu vou jogar em algum local. Talvez eu possa exemplificar um pouquinho mais, né, até onde vai esse cálculo, né? Não precisa tanta informação, não. Na verdade, eu não consegui entender a diferença quando eu estava pesquisando, que tinha lá gateway de frete. Gateway. A diferença entre a cotação e o gateway, tem uma diferença? Como é que funciona essa parte? Tem uma diferença. Assim, ó, a cotação, né, ela tem duas vertentes. Uma é a spot, que ela é pontual, normalmente para carga fechada ou carga fracionada, né, com últimos destinos. A outra cotação, que é a cotação, vamos chamar assim, instantânea, que é baseada em contrato. Então, existe o gateway de frete. Vamos imaginar o seguinte, a cotação em si, que é o cálculo do frete, cotar é o cálculo do frete. Então, eu posso ter lá 10 transportadoras, eu tenho uma carga de uma origem e destino e vou fazer um cálculo do frete em cima dessa carga e vou listar, né, quem são as transportadoras que eu tenho em contrato. Tá? Então, esse cálculo ou cotação, ele sai automático e instantâneo. Preço, prazo de entrega, eficiência de entrega. Então, eu tenho esse cálculo. Agora, esse cálculo eu posso fazer várias coisas com ele. Eu posso integrar ele num RP, então eu posso transmitir isso por uma integração que eu tenho com o RP para lá dentro do RP alguém enxergar e fazer a escolha. Eu posso colocar esse cálculo dentro de uma força de vendas e eu posso levar isso para o e-commerce. E aí que muda a chave. Dentro do e-commerce acabou se mantendo um padrão de chamar o cálculo de frete no e-commerce de gateway, um portal de cálculo de frete na plataforma de e-commerce. Então, quando você ouve falar gateway de frete, se associa à plataforma de e-commerce, que é aquele que você está comprando lá, né, um produto, põe o teu CEP e já sai o valor. Chama a integração nossa e você já vai ter as opções de transporte, né? Então, esse que é o gateway de frete. Lógico que para o e-commerce, o gateway, ele tem várias características um pouco diferentes. Que tem campanha de frete, o tal do frete grátis, frete compartilhado, e tem várias coisas que podem ser utilizadas como funcionalidade dentro do DataFrete. Viu? Você falou que eu estava por dentro, mas esse aí, Gateway, eu não sabia. Falando dos módulos, né? Porque a gente falou um pouquinho, ó, tô falando isso porque eu não tô falando de todos os módulos. Quais são os módulos existentes? Eles podem ser contratados separadamente? Eles podem ser customizados de acordo com o que o cliente precisa? Como é que funciona? Sim, nós temos os módulos, né, já desenvolvidos, né, em torno de 10 módulos. Dentro de cada módulo existem várias funcionalidades. Mas para falar assim rapidamente para você em relação ao módulo, então tem o módulo de cálculo de frete, tem o módulo de gateway de frete, que é esse dentro da plataforma, que a gente separa, tem a cotação spot, né? Depois eu tenho toda a parte de roteirização da entrega, um outro módulo de expedição, tá? Onde forma romaneio, gera etiqueta de embarque, solicitação de coleta, agendamento de entrega, depois eu vou ter o módulo de rastreio ou de tracking, depois os módulos de conferência de pagamento de frete, as auditorias, né? Nós fazemos um double check, né? Duas auditorias, uma auditoria de CTE e uma auditoria de fatura de frete. Temos um aplicativo de baixa de entrega também, que é um outro módulo que pode ser contratado também separado, né, uma outra ferramenta. E temos depois a gestão de indicadores, que é um BI. Além disso, o que a gente oferece? Consultoria
especializada na área de logística e também no serviço de BPO. Então, o outsourcing, né, que às vezes a empresa, o embarcador, não está preparada para assumir alguma etapa de desenvolver uma operação, a gente assume então aquela operação até que ele se prepare para poder assumir, tá, por conta própria um módulo integralmente. Excelente. Você falou, quando a gente comentou sobre, né, toda a parte de que vocês acompanharam, tiveram 9 milhões, né, de acompanhamento ali de embarque e tal, esse tipo de coisa que agora dobrou, né, 2021, dentro desse contexto, principalmente considerando indústria, embarcador, e-commerce. Não sei se pode falar, mas vocês têm algum case de sucesso, algum case, não precisa nem falar o nome da empresa, de sucesso, né, desse processo de implementação que a gente sabe que trouxe redução de custo, que a gente sabe que trouxe mais visibilidade e todo o contexto das melhorias que a gente falou? Sim, nós temos vários cases, né? E esses cases são interessantes porque eles se posicionam bem distintamente entre cases de sucesso em indústria, que é um perfil de integração e TMS para a indústria, e case de sucesso em e-commerce puro e o misto entre os dois. Temos case de sucesso sim em e-commerce, principalmente em empresas no segmento de e-commerce e distribuição de produtos para e-commerce, que começou com a gente em 2016 para 2017, faturando 60 mil pedidos mês. E nós entramos lá, oferecendo os módulos que nós tínhamos na época, que já eram os 3 pilares, tá? Que já faziam com que houvesse todas aquelas melhorias e redução de custo para a empresa. Isso fez com que a empresa mudasse o perfil de custo das mercadorias em função de um frete, reduzindo a conta de frete. Trabalhava com 18 transportadoras, reduziu isso para um número bem menor, mais administrado. E essa evolução de 2016 para 2017 para hoje, essa empresa fatura 300 mil pedidos mês, utilizando o DataFrete em todos esses modos que eu acabei de te falar, tá? Então, existem vários cases de sucesso, realmente, podia estar falando de várias empresas aqui, mas é uma satisfação muito grande ver a evolução de empresas que começaram com a gente lá em 2017 e hoje, tá? Cresceram e a gente se sente muito satisfeito com isso. Excelente. E as empresas que, por exemplo, têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a DataFrete, como que funciona, né, esse contexto? Ela precisa investir em algum equipamento, é tudo na nuvem? A gente tá falando, né, como que funciona essa etapa de implementação? É assim, por se tratar de uma plataforma em SaaS, existe uma configuração mínima para você acessar a internet. E também a gente tem, dentro do DataFrete, um diferencial que a gente administra dentro de um ambiente só, vários CNPJs, ou uma estrutura, né, de empresa matriz com várias filiais, vários CNPJs num ambiente só. E também com múltiplos usuários. Para acessar o DataFrete é um computador, notebook que acessa a internet e está lá consumindo nosso sistema que está em nuvem. O acesso é muito simples, não precisa nada de equipamento sofisticado nem nada. E para isso, o sistema está 99,99% disponível para ele utilizar a qualquer momento que ele quer todas essas funcionalidades que a gente disponibiliza para o cliente. A parte de implementação realmente é uma parte fundamental para que o sucesso da utilização da ferramenta. Existe um escopo que a gente desenha junto com o nosso time de projeto, junto com o cliente e nossa equipe comercial, para definir quais são as etapas e um cronograma dessas entregas. Porque, como eu falei, que a gente pode oferecer módulos, então quanto mais módulo, mais extenso o escopo, o cronograma e principalmente uma coisa que você comentou aí, e eu acabei não falando, que é a questão de customização. A gente customiza muito. Porque o nosso negócio é oferecer solução. Os módulos estão prontos, tá? Mas existem tanta diversidade de processos e procedimentos dentro de cada tipo de empresa que é necessário fazer customizações, integrações e assim por diante. Via de regra, né? A nossa ferramenta a gente consegue implementar ela em torno de 3 meses. Evidente, né? Se tiver algum tipo de customização, integração com ferramenta que ainda não existe ainda, isso pode se estender um pouquinho mais, mas via de regra alguma coisa assim. Projetos mais robustos, né? Isso pode se estender um pouco mais de tempo, né? Mas via de regra alguma coisa assim para a gente entregar a solução. Outra coisa importante, nós entregamos a solução pronta, funcionando para o cliente começar a usar. Nós assumimos toda a parte da implantação para que ele já saia usando módulo por módulo. Esse está pronto, pode usar. Próximo está usando, pode usar. Então não precisa esperar o setup até lá na frente. Então isso vai sendo modular e ele vai usando ao longo do tempo. E dentro do contexto que eu acho que é bastante importante, você falou no início, né, que vocês começaram, vocês mesmos fazendo todo o investimento, né, da DataFrete, tudo que ela precisa, mas é bastante importante, né, empresas, principalmente startups, saber escolher bem também investidores, empresas que acreditem e querem alavancar o seu negócio, que só precisa às vezes de um empurrãozinho ali, ou um empurrãozão, né, para poder a empresa crescer ainda mais. Vocês têm pretensões também de abrir para investidores, né, e todo esse contexto, ou prefere manter aí na família? Sim, uma pergunta excelente. Até para responder uma que você fez um pouco atrás, eu abri as ideias no TMS, mas eu acabei não trazendo um investidor
mas eu trouxe um parceiro muito importante. Então eu tenho um outro sócio, que é o Marcel, que é o nosso CTO, que cuida de toda a parte de tecnologia. Então esse sim é que domina a parte de tecnologia, né, de TI, e que faz com que todas essas funcionalidades, né, a inovação se transforme em plataforma para a gente fazer a aplicação. Nós optamos, né, junto com o meu sócio, ao longo desses anos, em poder trabalhar organicamente e arregaçar a manga, tá? E dando passo a passo e fazendo a empresa crescer de forma orgânica. Até, assim, se fala muito daquela questão lá de apertar o cinto, né? Apertar a fivela do sapato, né? A gente fez isso por muito tempo e a gente entende também que em tecnologia e inovação chega alguns momentos que é necessário realmente você visualizar um futuro. A gente tem, além disso que eu te falei, algumas ferramentas e módulos e inovação que a gente quer fazer. Então, assim, a gente está aberto a oportunidades, né, de investimento, porque isso alavanca a velocidade com que a gente consegue colocar soluções no mercado. Então, a gente está aberto, é sempre bem-vindo, só que, lógico, né, a gente busca o quê? Empresas que tenham fit com o nosso perfil de negócio, né, que queiram realmente trabalhar a nível de futuro, a logística, a integração, as melhorias que a gente quer para esse Brasil que tem uma malha rodoviária difícil, né, conseguir trazer benefícios para todas as empresas como um todo, né. E outra coisa importante também, assim, é meio que um sonho, né, a gente tem como um sonho de, assim, gostaríamos que nesse país nós tivéssemos tecnologia na área de logística para ser aplicada para todo mundo. Então não é só aquela empresa que pode contratar, mas que a maioria delas pudessem. Isso a gente pode dizer que pode crescer muito o país, tá, em relação a melhorias na logística, tá, em relação a concorrências, né, vamos falar assim, com outros países. Excelente. Entrando nas perguntas finais, né, o nosso bate-papo está chegando no final. Gostaria, considerando exatamente um pouco dos seus anos profissionais, agora é para você, o que te traz mais alegria no trabalho, né? Eu acho que é bastante importante, eu gosto de entrevistar pessoas que eles têm aquele sorriso quando eles falam do que eles fazem, quando eles falam da empresa, quando eles falam do contexto da sua carreira profissional, e eu gosto exatamente de perguntar, nesse momento agora, o que te traz mais alegria no seu ramo de trabalho? Olha, o que mais me traz alegria é a satisfação de ver com que o cliente acreditou na nossa solução, utilizou e tira benefício dela. E pode dar feedback para nós dizendo, cara, vocês são fantásticos. É isso que eu precisava, vocês têm tudo para ir adiante e a gente aposta. Dependa da gente quando você precisar, como um case, como um depoimento. Então isso, sabe, ajuda muito a gente se sente muito satisfeito em ouvir isso. Então, resumindo, né, a satisfação de conseguir lá buscar uma necessidade, uma dor, falar assim, eu vou solucionar isso, tá? Então, com a tecnologia e inovação, eu vou te entregar isso aqui. Então, sabe aquela coisa de garra, assim, de falar assim, cara, nós podemos fazer. Tá, e aí a gente brinca um pouquinho lá internamente, pô, mas como é que a gente vai desenvolver lá com o meu sócio isso? A gente faz. Então é isso que a gente quer levar à frente, sabe? Esse brilho no olho de envolver não só a gente, nós dois como sócio, mas o time inteiro nosso, a empresa como um todo, de levar inovação e melhoria para o nosso cliente. É isso que a gente busca. Em que momento dessa jornada aí com a DataFret você pensou assim, pô, consegui, deu certo? Até porque a gente sabe, né? Igual a gente falou no início. No início, você tá com slide, você tá com aquele slide aqui, tá com a pastinha debaixo do braço, tá torcendo para as coisas acontecerem, tá sonhando que aquilo vai dar certo. Mas hoje, como a gente falou, 2020, 9 milhões, 2021, dobrou. E a gente sabe que através dos cases de sucesso, a DataFret, ela tá seguindo nesse caminho de sucesso também. No seu caso, em que momento você falou, consegui, agora é só seguir nessa jornada? Uma pergunta bem legal isso daí, assim, ó. Nessa jornada a gente passou já por ter que tomar decisões, por exemplo, né, do tipo, a gente faz só uma determinada etapa da logística ou a gente faz todas as etapas da logística e integra tudo. E a gente sentiu que o momento foi quando a gente decidiu, nós vamos fazer tudo. Nós vamos absorver isso e eu acho que nós temos que entregar a solução completa, integrada, como é o motivo da nossa conversa hoje. Até porque se você faz o mesmo que os outros fazem, não tem um diferencial. Sim. Então se você talvez entrega tudo, é o que aparece no mercado como essa referência. Exatamente, essa foi a decisão e foi aí que a gente sentiu, sabe, maior segurança e completando essa maior segurança, o bacana é quando a gente sente que as pessoas que estão chegando na empresa estão com o mesmo pensamento e elas estão promovendo o mesmo caminho de levar essa jornada do fluxo da logística como um todo, atendendo o mercado de forma integrada. Até é interessante falar assim, né, de sentimento, né? A gente percebe que as coisas passam a ter um momento de diferencial quando você começa a não tomar tantas decisões dentro da empresa.
Você percebe que tem pessoas que você trouxe para fazer com que elas também tenham brilhos nos olhos e que ela entenda a jornada, que ela também vá lá e busque solução e que ela faça a coisa funcionar. Porque, lógico, tem toda uma evolução que você fala, eu quero isso, a gente precisa disso. Só que chega um momento que agora a coisa está evoluindo muito mais gradativa, né? Muito mais com equipe, né? Com desenvolvimento de ações em conjunto dentro da própria DataFlat. Isso é muito prazeroso. Eu acho que é esse momento que eu falo que fez a coisa andar. Era esse sorriso que eu queria tirar, tá vendo? Para finalizar, né, eu acho que essa pergunta é bem importante para você mesmo, né? O que sua família ou amigos mais íntimos listariam como suas melhores características? Eu tenho certeza que, assim, seu sócio, né, o pessoal que trabalha com você, família, que tipo de características você acha que fez e faz a diferença na sua carreira de profissional e que ajudou principalmente você chegar onde você chegou? Olha, eu vou falar assim que para mim, tá? Mas eu digo que se fosse o exemplo meu, tá? Que eu pudesse dar como conselho, eu diria para você que a persistência é uma coisa pesada, mas muito gratificante. Eu me sinto, né, na condição de dizer, eu acho que a persistência é uma das melhores características que eu tenho. A persistência, a tranquilidade, o pensamento a nível de conseguir fazer a coisa ao longo do tempo. Então, persistência e dedicação. É o que eu digo que as pessoas tendo isso, né, seja o empreendedor hoje, a startup está começando, aquela que já está andando. Então, eu acho que isso é a motivação. Acho que esses fatores fazem com que a gente cresça e se sinta feliz em poder levar o nosso negócio adiante. E acho que é um dos diferenciais que eu sinto, que a minha família já falou, algumas pessoas já falaram, tipo assim, poxa, mas cara, você está tempo nisso, sim, pô, agora você está realmente fazendo a coisa acontecer. Até porque o startupeiro que não persiste, que não é persistente, que não é motivado, não vai para frente, né? Então a gente vê muitos exemplos de profissionais, tiveram várias startups, quebrou na primeira, a segunda não deu certo, chegou na terceira e tá aí, deu certo. Então eu acho que é bem importante para aqueles que querem empreender, para aqueles que querem trazer novos negócios ao mercado, ser motivado e principalmente, assim como você, ser persistente. Luiz, para finalizar, então, essa foi minha última pergunta, né? Como sempre, eu gostaria de agradecer a sua participação, de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhar da sua história. E para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar para a gente os seus contatos da DataFlat e fazer as suas considerações finais. Para falar de contato, chegar até a gente, é muito tranquilo. Nós somos uma empresa aberta que está em todo tipo de mídia social, né, que possa chegar até a gente, através também do nosso site, né, dataflat.com, ou através de contato telefônico, que também está tudo lá no nosso site. Tá? Nós estamos abertos a atender qualquer tipo de empresas embarcadores que buscam uma solução TMS embarcador. Tá? Então, o meu contato também está no LinkedIn, então fico à disposição de todos aí para participar, evoluir, participar do que for necessário, inclusive aqui do evento de vocês, que eu acho muito legal, do QCast e outros eventos que vocês puderem desenvolver, pode contar comigo aí, com a nossa empresa também. Agradecer muitíssimo a oportunidade que está aqui, em meu nome, em nome do meu sócio, Marcel, em nome do DataFlat, da nossa empresa. Satisfação muito grande. Espero poder ter colaborado um pouquinho, né, com toda essa cadeia de logística, que é fantástico aquilo que você vem fazendo, trazer aqui cada vez um profissional, um líder, um CEO, uma empresa, falando desse segmento que é fantástico para o Brasil. Até eu, que sou da área de logística, aprendi bastante hoje. Que ótimo, que ótimo. É muito relevante. O GuiaCast teve a honra de receber Luiz Carlos Pivesso, que é CEO da DataFlat, onde falamos sobre o tema, né, falando um pouquinho para vocês, gestão de frete de maneira integrada. Se você gostou desse episódio que gravamos aqui ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixar uma avaliação e um comentário no ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Luiz Carlos Pivesso, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.